E aí, galerinha que me acompanha por aqui, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais um vídeo no canal. E galera, esse vídeo aqui é especial porque ele é daquela série que eu falei para vocês, de coisas que aconteceram, que fizeram a gente tomar decisão, planejamento, enfim. E esse aqui é o vídeo 2 dessa série. Então, se você não viu o primeiro vídeo, ó, vou deixar o izinho aqui. Se eu tiver aprendido, tá? Vai estar com referência do vídeo aqui. Se não, eu coloco aqui nos comentários. E galera, se não, também vai estar na playlist. Uma das playlists que eu vou colocar aqui no canal pra vocês, tá? Mas pra quem não me conhece, tá chegando aqui nesse vídeo agora, eu sou o Gabriel, eu vim aqui pra Portugal com a minha esposa, onde nós estamos aqui fazendo um trabalho de até mesmo começar tudo do zero, né? A gente tá construindo aqui novas raízes e aqui eu mostro como é que tá sendo esse processo, erros, acertos, tudo aqui passo a passo para vocês, sem romantizar e sem problematizar nada, tá bom? Então, nesse segundo vídeo aqui, vai ser sobre, nessa segunda série, segundo vídeo da série, né? Vai ser sobre planejamento. Porque no primeiro vídeo eu falei para vocês o que foi o quê? Tomar de decisão. O que foi a gota que fez a água, né, do jarro transbordar. E aqui, uma vez que a gente decidiu que nós viríamos aqui para Portugal, vem o planejamento. O que a gente vai fazer até lá? Então, galera, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre planejamento, no próximo eu vou falar sobre vídeo e no vídeo, no visto, e no outro eu vou falar o passo a passo para você fazer esse visto, caso vocês queiram. Então, tem uma playlist bem legal vindo por aí, tá? Então, primeiro de tudo, galera, dinheiro. Tá, então assim, esse foi o ponto. Qual que foi o planejamento? Dinheiro. A gente colocou, planilhou tudo, então foi muita pesquisa no ChatGPT, no Google, para saber uma média que a gente precisaria para não passar sufoco, galera. Então, primeiro, para a gente pisar aqui, eu não vou falar quanto a gente trouxe, galera, mas só para vocês terem uma ideia em mente, tá? Porque são dois tipos de custo que você tem. O que você tem aqui, a reserva que você tem que ter quando você chega, e a reserva para se manter, galera. Quando você chega aqui, só para você estar, ter uma casa, mais nada, só a casa, sem aluguel nem nada. A casa assim, né? Só o aluguel, sem luz, sem internet, sem nada. Muitos inquilinos, não, muitos proprietários pedem sempre 3 mensalidades. A primeira, a última e o calção. Galera, isso tudo aí dá uma média como eu falei, de 3 mensalidades, então vamos colocar uma média de 800 euros aí a 900. Vamos colocar 900 aí. 9918, 2.700 euros. Coloca isso vezes 7. Por que vezes 7? Porque 6 é o euro, né? Mas vai ter aquela taxa de conversão, coloca vezes 7. Então, de cara, galera, esse é o dinheiro que você tem que vir aqui. Se você conseguir uma casa por 800 euros, que o aluguel tende a cada vez mais subir. E fora isso, você tem alguns custos. Então, por exemplo, se tiver que imprimir qualquer documento aqui, dar entrada em qualquer documento que você não consegue fazer do Brasil, precisar de comprar uma geladeira, que foi nosso exemplo, roupa de frio, porque, galera, se você chegar aqui no auge do frio, por exemplo, as suas roupas do Brasil vai adiantar nada, não adiantar nada. Então, esse frio, então, as roupas você tem que comprar aqui. E são gastos que você tem uma vez. Você pode comprar roupa de novo ali, mas são gastos que você vai ter uma vez ali e não tende, né, a ter esses gastos ali sempre. Então, esse ali é o primeiro ponto, galera. Quanto você tem que trazer? Galera, assim, eu costumo dizer, tipo assim, quando eu vim pra cá, eu fiz uma média de, cara, meu visto tem duração de 5 meses. Eu tenho 5 meses para conseguir um emprego aqui. Eu tenho que levar uma quantia que, se eu não trabalhar 5 meses, eu vou conseguir ficar tranquilo. Eu não vou precisar, né, tipo assim, nossa, voltar ao Brasil desesperado. Essa foi a média que eu fiz. Ah, então eu só vou dar certo se eu tiver essa média? Não, galera. Não. Vocês podem ali. Tem muita gente que vem pra cá, inclusive no meu trabalho eu conheci a formadora ali, que ela veio pra cá com um quarto alugado no mês e 100 euros no bolso. E hoje ela tá assim, já tem uma casa ali no centro ali de Campanhã, que é aqui onde, na região que eu moro e tal. Então, assim, tá bem estruturada. Ah, isso vai acontecer comigo também? Pode ser que sim, pode ser que não, galera. Depende ali do tanto de vontade que você tem de fazer dar certo, né? Mas eu não recomendo, justamente porque você vai viver sempre no limite, galera. E viver no limite, assim, é um cadinho complicado, né? Então, primeiro que a gente decidiu ali foi quanto a gente precisava trazer. E galera, como eu falei, foi pesquisa no ChatGPT, planilhei tudo. Então, assim, enquanto eu tava no Brasil ainda, eu arrumei um jeito de fazer uma renda extra para trazer o máximo de dinheiro que eu conseguia, justamente para chegar aqui tranquilo, chegar aqui em paz e não ter essas dificuldades. Tanto que hoje,
eu e a minha esposa, a gente pode se dar ao luxo de escolher o emprego, entre aspas, né? Tipo, se não quer esse emprego, a gente pode ir para outro, que é o que está acontecendo, né? Então, uma vez que você passa uma entrevista, tá lá no seu contrato, aí você começa ali a meio que ser um pouco seletivo com os empregos, né? Então, esse é o primeiro ponto financeiro. O segundo ponto, galera, deixar as portas abertas no Brasil. E, galera, isso engloba tudo, tá? Primeiro ponto. Eu no Brasil eu trabalhava com vendas. Então, na empresa que eu tava, eu não queria sair de uma forma que a gente saiu com a ideia que a gente queimou o nosso barco, né? Não, saiu do barco e queimou a ponte, né? Entre aspas, né? Não, a gente desceu do barco e queimou, isso mesmo. Desceu do barco e queimou. Então nós não temos planejamento nenhum de voltar ao Brasil hoje. Mas, galera, se acontece uma calamidade, algo ali, estoura uma guerra, a gente vai voltar. E se a gente voltar, a gente tem que deixar tudo lá, tem que deixar o terreno fértil pra gente voltar bem. E foi isso que a gente fez. Então a empresa, a gente fez um trabalho ali de realmente conversar com os nossos respectivos chefes, explicar a situação e tudo mais e tal, para dali a gente ir embora, para dali a gente sair falando, olha, aconteceu isso, mas tal, não que, deu errado, me aceite de volta. Não, mas pelo menos, se a gente entrar numa empresa que é concorrente, eles não vão falar mal da gente lá. Então a gente entrou justamente com isso, saímos com as portas abertas. E também, galera, CLT, se você conversando, dependendo do seu chefe ali, dependendo do tanto que você rende na empresa, talvez ele te mande embora com seus direitos para você até vir com mais dinheiro. Então tudo isso é importante, justamente. Por isso que meu pai sempre falava isso comigo. Sempre mantenha as portas abertas, independente do lugar que você chega. Porque se você um dia precisar de volta, você tem ali, pelo menos, se você não conseguir o mesmo emprego, pelo menos a indicação desse chefe você consegue, que pode facilitar bastante a sua vida, né? Então, primeiro foi no emprego, galera. Segundo, como a gente não tinha nada, por exemplo, a gente morava na casa dos nossos pais, né? Então ali não teve que fazer nenhum tipo de encerramento de contrato, de aluguel, algo nesse sentido. Então, nesse aspecto foi bem tranquilo pra gente. O que apertou mesmo ali, né, foi assim, sair da casinha que a gente cresceu e tudo mais e tal. Então, isso aí dá um aperto emocional, né, eu confesso. Mas nisso foi bem tranquilo pra gente. Então, não tivemos que encerrar nem nada, tá tudo. Isso aí foi bem tranquilo. Tanto que a gente precisava voltar, se tiver qualquer problema, né, a gente voltaria ali, enfim. Eu não queria voltar, né? Tipo, se tiver alguma coisa, eu não queria voltar para os casos dos nossos pais, mas se for uma emergência muito grande, né, e tal, a gente consegue voltar ali, tem essa. Não, gente, assim, não porque eu não gosto de minha mãe ou algo nesse sentido, tá? É porque é aquela coisa, uma vez que você sai da casa dos seus pais, você nunca mais quer voltar ali, por ter mais dependência e N fatores, né? E o terceiro ponto, mas não menos importante, também dentro desse segundo ponto de deixar as portas abertas, galera, financeiro. Galera, o que adianta você, sei lá, torrar o dinheiro, pegar um empréstimo e sair do Brasil e tudo mais e tal? Se um dia você precisar voltar. E o nome que você tem na praça? Como é que fica? Então, tudo isso a gente também deixou. Então, a gente tem um cartão de crédito ativo que a gente vai usando ali com parcimônia uma vez ou outra. Galera, meu número do Brasil ainda está ativo, porque se eu precisar voltar, vai estar disponível lá também. E também tem muitas coisas que tem atualizações, né? Por exemplo, que a gente usa, por exemplo, no Gov, algo nesse sentido, que manda atualização pelo WhatsApp, que a gente pode precisar. Então, todos esses pontos a gente deixou muito bem aberto lá. Justamente essa questão também de cartão de crédito, se a gente precisar de crédito lá de alguma forma, vai estar lá também. E galera, igual eu falei, uma ideia não é voltar para o Brasil. Mas vamos supor que você vem para cá e você vem pensando, cara, vou ficar aqui 10 anos e depois eu voltar para o Brasil. Cara, até para isso, você tem que deixar portas abertas na questão do crédito, por quê? Vamos colocar que você faz sei lá, assume uma prestação de uma casa. Galera, você consegue aqui, por exemplo, 200 euros, a gente tá falando ali de 1.200 reais quase. Não, 1.200 reais? É, de 1.200 reais quase. 200 euros. Você manda pro Brasil ali, você paga uma parcelinha de 1.000 reais ali. Então ali você consegue manter uma boa relação. Então, tipo assim, se você tem essa ideia também de juntar uma grana e levar pro Brasil também, é uma ideia legal. Então você precisa ter esse relacionamento positivo, né, com os bancos, por assim dizer, tá? E galera, imagine a seguinte situação: você precisa de um documento que só você pode tirar num cartório do Brasil. Só que você tá aqui. Como é que você faz? Então, terceiro ponto importante do nosso planejamento: deixe alguém responsável por você no Brasil. Então, é uma procuração que você faz e deixa lá com as pessoas. Por quê? Se precisar de qualquer coisa para ser resolvida, galera, é o que eu tava falando com minha família.
assim, tal, no primeiro ano que eu tô aqui, no primeiro e segundo ano, talvez nem no segundo, tá? Eu consiga voltar pro Brasil. Não porque eu não quero, não porque eu esteja com saudade, mas porque, galera, a viagem daqui pro Brasil é muito cara. Daqui pro Brasil a gente ia gastar só de passagem para nós dois quase 2.000 euros, tranquilamente. Sendo que 100 euros a gente vai aqui em Ibiza, né, da Espanha. Então, tipo assim, é muito cara pra gente juntar e ir. Então, assim, até mesmo se for resolver qualquer problema, é muito caro pra gente sair daqui. Então, terceiro ali, ponto importante, deixa a procuração de plenos poderes. Porque eu te dei um exemplo, né? Se a gente tiver com saudade e quiser ver a família, que desse viagem, cara. Mas pensa comigo. Imagine que a AIMA te exige um documento para você se legalizar no país, e esse documento só pode ser tirado no Brasil. Ou tem que ter alguém lá e ter que ir no cartório e fazer esse documento lá para você. Como é que você faz? Você vai conseguir sair daqui? E se você sair daqui legal, será que você consegue voltar para cá, parar no aeroporto? Então, assim, na dúvida, galera, deixa alguém lá representante. Então, até mesmo se precisar de alguma coisa, então, enfim, vai que tem algum problema na justiça para resolver. Essa pessoa consegue ir lá por você e resolver esses problemas. É óbvio que tem que ser alguém de confiança para você fazer isso, tá? E galera, é isso. Sobre o planejamento, né? Esses foram os 3 pontos. Então, primeiro, dinheiro. Faça o máximo de dinheiro que você puder. O que a gente fez ali, né? Segundo, nós deixamos todas as portas abertas, justamente para com forma de gratidão também por várias coisas que a gente passou ali. E terceiro, deixamos uma pessoa responsável no Brasil para resolver todos e qualquer problema lá da gente. E depois de planejar, o que a gente precisava, galera? Dar o prazo, dar o primeiro passo. Que é o quê? Comprar a passagem de avião. Então, galera, esse ali seria, né? Pode parecer óbvio, né? Demais ali, né? Mas, galera, esse é o passo fundamental. Eu costumo dizer que esse foi até o mais importante ali que a gente deu. Que é realmente, como é que eu posso dizer? Desculpe, e-mail Opa, não permite fazer isso. a Siri começou a falar aqui. Oh, ignora, galera, esses últimos minutos. A Siri começou a falar aqui no meio do vídeo. Mas parece até, como é que eu posso dizer, né? Óbvio, mas é isso, galera. Junta dinheiro, faz o planejamento e dá o primeiro passo. Compra a passagem de avião. E ali foi isso. Esses foram os passos que a gente fez. Então, assim, não tem nada demais, tá, galera? Foi algumas coisas ali que a gente até estudou bastante. Então, é o que eu sempre falo, antes de fazer qualquer coisa, tem que ter o planejamento. Só que planejamento também sem execução, não adianta nada. Então, esses foram os passos que a gente teve. Se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, e também, galera, até mesmo sobre o dinheiro ali, Gabriel, nossa, eu tô com uma quantidade X, você acha que é legal? Galera, pode me chamar no Instagram e também aqui nos comentários, podem comentar ali, pode trazer suas dúvidas, que eu trago aqui para vocês, tá? Também eu tenho alguns vídeos planejados, falar os nossos custos de vida aqui e tudo mais e tal, mas nesse primeiro momento, é isso. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem e até o próximo vídeo, tá?